Bom dia! Começando mais um Despertando com Dharma, dia 4 de outubro. Bom dia, Roscler. Começando com Drão, de Gilberto Gil. Bom dia, Mauro. Semente de ilusão tem que morrer para germinar. Tá aí o Salistamba Sutra, né, Mauro? Tudo tem budismo. Bom dia, Isis. Muito bem, hoje é quarta-feira, tá chovendo de novo aqui no Rio Grande do Sul, relaxado. Bom dia, Deni. Como vai? Bom dia, Ângela. Não pense na separação. Ácido arroz, exatamente. Não despedace o coração. O verdadeiro amor é drão. Estende-se o infinito, eterno, monolítico. Tudo bem aí, gente? Bom dia, Ana Tereza. Pura poesia, né? Pura poesia, Gilberto Gil. Bom dia, Lucilena. Natalina, como vai? Bom dia, Eliana. Então é isso, vamos tirar a musiquinha. Então, bom dia a todos, todas. Hoje é quarta-feira. Bom dia, Mônica. Bom dia, Neuza. Hoje é quarta-feira aqui que nós temos hoje. Daqui a pouquinho tem aula 7h15, presencial e online. Já mandei os links aí para o pessoal que está participando. Quem quiser participar, me chama. Tem yoga também com a Amanda na outra sala, às 7h15 também. E aí também presencial e online. Tem que conversar com ela, tem que chamar ela, se quiser participar do grupo. E é isso. Sigamos fazendo movimentos. Bom dia, nega. E aí a gente segue no movimento. Tem que manter. Buda Rebelde. Estamos na finaleira desse livro. Ponlop Rinpoche, Na Rota da Liberdade, pela editora Lúcida Letra. Feito? Ontem eu fui ver se eu tinha aquele livro que tu comentou, Mauro, A Lógica da Fé, da Elizabeth, né, da Lama. Eu só tenho e-mail digital, só tenho no Kindle. Eu não tenho ele e-mail físico. Aí fica meio ruim de ler, mas eu vou tentar ver como é que eu faço para ler no Kindle. É ruim de ler aqui, né? Eu leio no Kindle todo dia, toda noite. Mas, vamos ver. Então tá. Entrou ali Siwakenko. Siwakenko. Isso. Health. O Buda no passado. E agora? Página 173. O que o Buda estaria pensando e fazendo se ele estivesse vivo hoje? Eu acho que é muito difícil, né? Tu pegar um personagem histórico e colocar no mundo hoje, assim, né? Porque ele é histórico, porque faz parte do processo. Bom dia, Kátia. Faz parte do processo de tempo, né? Então, daqui a 1000 anos, alguém que foi histórico vai ser histórico, assim, para esse momento. Não consigo imaginar ninguém nesse momento, porque o mundo só está valorizando pessoas materialistas, né? Então, vai ser o homem mais rico do mundo, o cara do Facebook, o cara do sei lá do que. Vai ser isso, Mark Zuckerberg vai ser o... Vão ser essas figuras, né? Infelizmente. O Buda no passado e agora. Ele provavelmente estaria falando com neurocientistas, físicos e teóricos dos estudos da consciência. Muitos budistas fazem isso, né? Dalai Lama, toda essa galera aí, eles têm todo esse trabalho junto com os neurocientistas para tentar entender a mente através do processo neurocientífico, né? Esses cientistas são quem hoje faz as perguntas que o Buda fez muito tempo atrás. Apenas que agora, com a linguagem da biologia, da matemática e da filosofia. Se um encontro desse tipo ocorresse, poderíamos ouvir
alguns interessantes novos ensinamentos do Buda. Mas tem um livro também do Mathieu Ricard, com um neurocientista. Deixa eu só pegar para vocês, eu não vou lembrar do livro. Faz tempo que eu li. Esse aqui, ó. Bom dia, Rosana. Cérebro e Meditação. Com o Wolf Singer e o Mathieu Ricard. Não sei nem se ele é neurocientista, na verdade. É neurobiologista. O Wolf, né? E o Mathieu é o Mathieu, né? É o monge, né? O lama. Um monge, na verdade. Tibetano. Não é um lama. Diálogos entre o budismo e a neurociência. Só que é um livro bem complexo, assim, para ler aqui no Dharma fica muito pesado. Não que vocês não entenderiam, mas fica muito técnico nesse sentido. Mas é um livro bem técnico, assim, bem técnico. Mas para quem quiser aprofundar e fazer essa leitura entre esses dois mundos, é uma boa proposta, porque o Mathieu Ricard é um cabeção, né? Super inteligente. Bom dia, Lu. E, por outro lado, poderíamos nos beneficiar do desenvolvimento de novas teorias científicas. Podemos nos perguntar em que impacto os dados de pesquisa desses campos têm hoje sobre a nossa visão de mundo budista e sobre o que fazemos na almofada? Esse conhecimento não existia nessas formas na época do Buda. Por outro lado, que papel a ciência tem no momento onde os conceitos param e as observações do laboratório e as medições se tornam impossíveis? Porque não tem como ver a mente, né? Então a única forma de ver é tu ver porque através da ressonância magnética ou dos impulsos magnéticos, tu vai conseguir fazer uma leitura do cérebro, mas não da mente. São coisas diferentes, né? Embora alguns cientistas achem que o cérebro e a mente é a mesma coisa. Mas é uma forma de pensar também. Mas tu não vai conseguir ver os impulsos da mente. A única forma de olhar para a mente é através da meditação. E aí? De todo modo, o encontro da ciência e do budismo que ocorre hoje está produzindo um diálogo entre o Oriente e o Ocidente que é tremendamente rico e provocador. É um diálogo que continua a ampliar as fronteiras entre o conhecido e o desconhecido, ou entre a verdade relativa e a absoluta. Tem um filmezinho que é um curta, né? 40 minutos, a história do Henry Sugar, né? De Henry Sugar, no Netflix. Vocês já assistiram? Sobre meditação? Bem interessante, é bem uma estética do filme muito maluca, assim, muito maluca. E não vai falar sobre neurociência, vai falar sobre meditação, mas é muito bacana. Quem já assistiu aí? É lançamento. Não que se espere que a realidade mude como resultado disso, mas é o certo que o nosso conhecimento sobre ela aumenta de forma drástica. Não tem como estudar meditação hoje sem estudar neurociência. Para mim, não. Para mim, ela está casadíssima, assim. É um diálogo que eu acho maravilhoso. Ainda assim, o conhecimento que não é colocado em uso, a serviço da compaixão, beneficia apenas aqueles que detêm esse conhecimento, sendo um desperdício de sabedoria. Uma das maiores contribuições que podemos dar ao nosso mundo é aprender a viver em harmonia um com os outros. Eu não sei bem se é a história, mas é Henry Sugar. Eu acho que é a história da Henry Sugar no Netflix. Parece ele sentado assim em meditação, tá tudo de vermelho. Mas é Henry Sugar. É bem maluco o filme. O filme tem uma estética muito louca, assim. É um filme rápido, tem 40 minutos, mas não é rápido, tem 40 minutos, é rápido na leitura, assim. Ele é uma velocidade, assim, tem que ficar prestando atenção, tem que ficar ligado 40 minutos. Muito bacana. Durante a sua vida, o Buda se ocupou da criação de uma comunidade harmoniosa. E as centenas de regras monásticas que ele estabeleceu foram criadas não só para ajudar monges e monjas a atingirem sua própria liberação, mas também para promover condições de vida harmoniosas e não violentas. Ele tinha uma comuna, né? Nossas comunidades budistas modernas não são centros de retiro ou mosteiros, mas ainda assim podemos ter o mesmo objetivo, se não as mesmas regras. Aqui eu não entendi, porque na verdade
As comunidades budistas são centros de retiros. Talvez não onde ele está, né? Portanto, quanto ao de acordo com os tempos e com a sociedade, se o Buda estivesse conosco hoje, ele estaria nos enviando para treinar em dinâmica de grupo, formação de equipes e resolução de conflitos. É bem isso mesmo. Bom dia, Grácia. Eu já fiz esses treinamentos. Resolução de conflitos, dinâmicas de grupo, todo mundo já fez, né? Mas a resolução de conflitos eu fiz formal mesmo. Fui formado pela Prefeitura de Lajeado, pelo Pacto da Paz, e aí me garantiu a possibilidade de fazer trabalhos com apenados, com famílias, com tudo, né? E hoje é usado no direito, né? Para resolução de conflitos. Então tu pode fazer com um pequeno grupo ou 2, 3 pessoas. É muito interessante, muito interessante. Aí eu fiz essa formação também. Já apliquei algumas vezes, quando eu vejo que o budismo não está dando certo. Aí eu disse, opa, vou ter que usar de outras técnicas. Não está funcionando. Bom dia, Gabi. Tem muita dinâmica de grupo que a psicologia traz para nós, assim, que é maravilhoso. É muito legal. A gente tem que aprender a usar isso. Para as empresas, para as famílias, para a vida pessoal. É muito legal. Ele poderia até mesmo nos enviar a psicólogos para nos ajudar a lidar com as nossas questões pessoais. Muitas vezes eu envio os alunos para os psicólogos, terapeutas, psicanalistas, né? Algumas vezes, assim. Quando vem em busca de uma forma de conversa, eu não sou terapeuta, né, gente? Mas uma forma mais é terapêutico conversar sobre o budismo. Então, muitas pessoas, eu tenho mentorias que as pessoas me procuram em particular para ter uma conversa. Como é que o budismo vê? Então, não é terapia, é terapêutico. Olha, o budismo vê dessa maneira. Mas eu tenho problemas emocionais. Então tu precisa buscar um terapeuta de verdade, um psicólogo, um psicanalista, sei lá. Né? Então, a gente trabalha nesse contexto, assim. E muitas vezes eu dou mentoria para psicólogos, justamente para para ver como é que o budismo vê isso, que eu estou com pacientes do tipo tal e a gente não consegue acessar, assim, será que o budismo tem uma forma? Tem tal forma, tal. E é muito legal a troca. Bom dia, Raquel. O budismo tem uma psicologia muito ampla, que dá para acessar muitas coisas que a psicologia não consegue, e vice-versa, né? No que o budismo não é bom? Soluções que requeram de choque. Então, por exemplo, vocês estão com alguém com problema de droga na família, sério, assim, gravíssimo. Não manda para mim que não vai funcionar. Não manda para um lama, para um monge. Não manda para um retiro, porque não vai funcionar. O budismo não é para momento de terapia de choque, assim. Ele é a longo prazo. A pessoa tem que ir, então, desintoxicar, tem que conversar com os psicólogos, tem que conversar com quem for. Depois volta e aí assume um posicionamento de vida, é uma forma de vida, é um estilo de vida o budismo também. Mas não adianta, não. Já aconteceu de mães enviarem filhos, não vai funcionar. Não tem como. Faz sentido isso para vocês? Vocês sabiam disso? Mas é assim que funciona. A gente não consegue ajudar, infelizmente. O budismo não tem essas armas, essas ferramentas. Ser um bom meditador não significa necessariamente que possuímos as boas habilidades de comunicação ou interpessoais necessárias para nos darmos bem com os outros. Então a meditação não vai te transformar num outro ser. Então se tu tem dificuldade de conversar com as pessoas, ela não vai fazer com que tu vire uma pessoa, né, boa de mídia, boa de conversa. Não é isso. Ela vai fazer com que tu entenda as tuas questões pessoais, tuas questões de condicionamentos. Ela não vai transformar em outra pessoa. É para tu ver a pessoa que tu é. Nunca desenvolveremos comunidades estáveis e harmoniosas se precisarmos constantemente dizer uns aos outros: não foi isso que eu disse. Ao mesmo tempo, podemos levar a nossa compreensão dos benefícios da meditação e do treinamento de presença mental para esses sistemas educacionais. O que quer que nos ajude a trabalhar com a nossa mente e com as nossas emoções, isso pode ser parte do nosso caminho, se incluído em nossa prática de presença mental e meditação. Então, o budismo é um estilo de vida.
é uma forma que a gente olha a vida. É uma forma que eu me comporto eticamente, e eticamente significa quebrar as regras às vezes e deslizar, porque a gente tem aspectos kármicos, tem fruições kármicas, e novamente voltar para a correnteza. O budismo ele vai, mas ele não é a única coisa que a gente pode utilizar como ferramenta. A gente tem que se amparar em outras ferramentas. Senão é colocar todos os ovos numa cesta só. É muita pressão para uma situação só. É importante que a gente tenha outros métodos, outras, né? Como práticas, por exemplo. Como práticas. Eu sou um praticante eu sou um yogin há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos que eu pratico yoga. Por que eu pratico yoga? Pratico também faço outras práticas de corrida, de pedalada e tudo mais. Por quê? Não sei se vocês sabem, eu acho que eu nunca falei aqui, o karma, gente, ele não é só karma mental. O karma, ele é físico. Vocês sabiam disso? Há karma físico e há karma mental. Então, eu tenho o karma mental, que é isso que a gente fala o tempo todo, que são as ações, aquilo que eu faço eu vou receber de volta. Né? Bom dia, Stanley. Mas o karma físico é aquilo que fica todo gravado nas nossas células quando acontece alguma coisa, ou quando a gente faz alguma coisa, ou quando qualquer coisa que o nosso corpo reage é um karma. Então ele vai reagir novamente numa situação de estresse, uma situação de medo, uma situação de alegria, uma situação de tristeza. Isso também são gravações unicelulares. O budismo vai chamar de karma físico e de karma mental. Então eu tenho que quebrar, para romper os karmas físicos, muitas vezes só o karma mental, só fazer as fruições kármicas sumirem as mentais ou desaparecerem as negativas e positivas, não é suficiente, porque está gravado nas células. E aí, às vezes, tu acha que aquilo desapareceu e tem uma contração e aí te lembra de alguma coisa, e quando tu vê, tu já está agindo de uma forma, de uma resposta kármica. Então tu tem que saber lidar com a mental e a física. Por isso a gente tem que praticar. Por isso que a gente tem que ter movimentos que não é na academia. Academia é ótimo, tem que fazer, tem que correr, tem que fazer, né? Para o corpo. O yoga, ele vai fazer com que a gente perceba isso e que a gente faça com que essas fruições kármicas elas se dissolvam. Então é um conjunto. Para ver então, né? O Buda era um yogi, né? Bom dia, mãe. Bom dia, Marília. Ah, entendi, Stanley. Então, é muito importante fazer essa dobradinha, bom, né? Essa dobradinha assim, né? Yoga, meditação. Feito? Entenderam a importância? Por que eu sempre bato no pé e digo, ó, faço yoga, ó, faço... Porque tem que casar as duas coisas. E mesmo assim ainda a gente faz bobagem pelo mundo, pensa? Mesmo assim eu continuo errando, nós continuamos errando. Com tudo isso à nossa disposição. É tudo parte do aprendizado de sermos seres humanos despertos e conscientes que podem contribuir com algo de significativo para o mundo. Ao longo da história budista, as artes sempre foram consideradas uma forma importante de trabalhar com as emoções e ao mesmo tempo compartilhar a nossa experiência. A nossa felicidade e a nossa tristeza, as nossas alegrias e as nossas dores. Nossa mente é naturalmente criativa, embora às vezes bloqueemos essa criatividade. Quando nos treinamos em alguma arte, estamos aprendendo a aplicar um sentido de disciplina às nossas emoções e, ao mesmo tempo, cultivando a nossa criatividade e sabedoria intuitiva. Então, arte é outro meio, né? Mas aí vai se lidar mais com as emoções. Além disso, a arte que é desempenhada em um palco tem um poder especial de comunicação com uma plateia. Quando essa conexão é feita, as pessoas na plateia não estão separadas dos artistas. Elas se tornam também artistas, de certa forma. Um tipo de sincronização corpo-mente ocorre entre a plateia e os artistas no palco. Ele fala muito sobre arte aqui, porque eu já comentei, né? O Ponlop é poeta, né? Então tem umas poesias dele que não tem muito a ver... Às vezes tem algumas que tem a ver com o budismo, mas é sobre a vida, assim. O ponto
é que não importa qual é a nossa ocupação ou quais são os nossos interesses, fazemos do nosso caminho uma forma de vida e fazemos de nossa vida uma base para expressar no mundo a nossa sabedoria, a nossa compaixão. Bom dia, Renata. O próprio Buda não estava apenas interessado na verdade última e na liberação dos seres perante seus sofrimentos. Ele pensou profundamente sobre o bem da sociedade e seus ensinamentos refletem a conexão entre o desenvolvimento do indivíduo e instituições sociais de todos os tipos. Ele ensinou que precisamos começar a nossa jornada espiritual trabalhando sobre nós mesmos e desenvolvendo o nosso próprio entendimento. Então, passo a passo, alcançamos um nível de realização no qual podemos abrir os nossos corações a todos os seres vivos. Dessa forma, o desenvolvimento progressivo do indivíduo se torna a base para o desenvolvimento da harmonia social e da coesão. Não é aquela coisa, né? Muda primeiro assim, né? Primeiro a gente tem que ver a mudança na gente, e aí a gente vai começar a mudar o mundo. Isso não é do budismo isso só, né? De todas as formas de psicologia, sociologias, filosofias, que for. Vamos fazer uma prática? Então vão adequando, colocando o corpo numa postura de prática, mesmo deitados. Os olhos podem estar semiabertos ou fechados. O convite é que pare agora o que está fazendo, honrando esse tempo para si, exclusivamente para si. E honrar esse tempo para si é também evitar pensamentos que envolvam outras atividades, outras pessoas. Esse tempo é todo seu. Então use para se olhar, para se descobrir. Eu só vou poder mudar alguma coisa que é em mim, que eu quero mudar, se eu olhar para ela. Mas é um olhar sem julgamento. É um olhar de compaixão, em que a gente diz a si mesma, si mesmo. Então é assim que eu sou, é assim que eu me manifesto, é assim que eu opero no mundo, é assim que eu reajo frente às adversidades do mundo. É assim que eu me comporto comigo mesmo. Vejam que essa fala amorosa não há julgamento, é apenas uma constatação. Quando eu uso de palavras ríspidas comigo, como desde que você fez, você sempre erra, você é muito burro, burra, eu estou aumentando o meu karma negativo. O karma também aumenta quando a gente diz palavras ríspidas, porque a gente rega essa semente. Quando eu tenho uma fala amorosa comigo, então eu sou assim, eu ajo assim. Olha só, é assim que eu sou? Eu apenas estou constatando. Nem sendo positivo nem negativo, apenas observando.
próxima fase seria dizer a si mesmo, mas o que eu posso fazer para mudar? Novamente uma fala amorosa, uma fala sem julgamento de si, dos outros. E você não exige uma resposta imediata de sua mente. Você novamente, com amorosidade, diz para si mesmo, a si mesmo: ficaria atento hoje durante o dia para observar isso, como eu reajo frente ao mundo. Você não diz, você fará isso, você agirá dessa forma, você dirá: ficaria atenta hoje durante todo o dia para ver como eu reajo. Ficaria atenta durante todo o dia às condições que me cercam, os lugares e ambientes que eu frequento, online ou presencial, e que me causam certas reações. Ficarei atento às pessoas que me cercam e que me causam certas reações e impulsos. Mas, novamente, eu não vou mudar as pessoas, nem a mim. Eu vou apenas observar. Primeiro passo é se conhecer. Segundo passo é observar as mudanças. Não forcem. Que os méritos desse nosso encontro, essa nossa prática, se expandam e toquem a todas, todos, todas, que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Ok? Bom dia e até amanhã, quinta-feira.